Muito bem, voltando aqui ao nosso texto de Colossenses, capítulo 3, uma questão que precisa ser levantada para nós, então, é a seguinte: como se aplica na prática esse revestimento do fruto do Espírito e esse abandono das obras da carne? Nós precisamos recapitular um pouco. Nas últimas 3 semanas nós temos falado sobre a nossa união com Cristo. E que essa união com Cristo, ela deve nos levar a nos despir do velho homem e nos vestir ou nos revestir do novo homem. Paulo disse no parágrafo anterior quais são as características ou as virtudes ou fruto do Espírito que nós devemos vestir. No outro parágrafo, antes do anterior, ele disse quais são as obras da carne que nós devemos nos despir, nós devemos tirar da nossa vida. Lembrando que esse vestir, esse despir e esse revestir não diz respeito apenas a uma religiosidade externa, que é vista somente diante dos olhos das pessoas, mas Paulo está falando de despir e vestir o nosso caráter, a nossa personalidade, quem nós somos com o fruto do Espírito, as virtudes do ser de Deus na nossa vida. Então, Paulo está falando como isso funciona, e agora nos parágrafos que virão a seguir, ele vai ser bem claro e bem prático ao aplicar essa questão do vestir e o despir na vida da família, depois na vida do trabalho e no nosso relacionamento interpessoal com as pessoas da igreja e com as pessoas de fora. Dentro da família, ele aplica para a esposa, para o marido, para os filhos e para os pais como casal que estão educando os filhos numa vida familiar, numa casa. Então, desde o capítulo 2, Paulo vem tratando dessa união com Cristo, da nossa morte e ressurreição, e isso deve nos levar a esse tipo de característica. Paulo mostra como funciona, aplicando para a vida familiar, aqui no verso 18 até o verso 21, depois para as relações de senhorio e escravidão, que no nosso tempo diz respeito às relações de trabalho, e depois no capítulo 3, 22 a 4, 1, e no início do capítulo 4, para as nossas relações uns com os outros na vida da igreja e até mesmo fora dela. Então, Paulo começa falando com as mulheres. E ele então diz aí no texto, você pode acompanhar: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Observe que ao falar às mulheres, ele está falando a uma categoria específica de mulheres, que são as esposas, as mulheres casadas. Ele não está falando aqui de namoradas, de noivas, ele está falando de pessoas que já se casaram, e ele começa com as esposas, de forma muito clara e muito simples. Ele diz que as esposas devem ser submissas, cada uma ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Então, Paulo coloca aí no texto algumas afirmações que a gente precisa dar uma passada por elas. Primeiro, o que significa submissão? Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, do verso 18 até o verso 21, ele fala sobre ser cheio do Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando Paulo trata, e em Efésios 5, a partir do verso 22, ele vai tratar da submissão da esposa e depois do amor do marido, ele não trata do papel da esposa no casamento sem antes falar sobre o ser cheio do Espírito Santo. E Paulo faz a mesma coisa aqui em Colossenses. Ele fala primeiro sobre as virtudes do Espírito Santo, depois ele vai falar sobre esposa, marido, filhos e patrões, empregados, essas questões todas. O ponto de partida para qualquer relacionamento conjugal numa família cristã é a presença, a habitação do Espírito Santo na vida do marido e na vida da esposa.
Paulo então fala no versículo 21 de Efésios 5, que homens e mulheres na igreja devem se sujeitar uns aos outros. Aí depois ele aplica essa sujeição às mulheres, como que é a sujeição da mulher. Depois ele aplica essa sujeição ao marido, como que é a sujeição do marido. Depois ele aplica aos filhos, como que é a sujeição dos filhos. A sujeição da esposa é a submissão ao seu próprio marido. A sujeição do marido é o amar a esposa como Cristo amou a igreja. A sujeição dos filhos é a obediência aos seus pais por causa das promessas de Deus e do temor a Jesus. Então, Paulo está dizendo que submissão é, por princípio e como ponto de partida, sujeitarmos-nos uns aos outros como servos uns dos outros, homens e mulheres que amam e conhecem a Jesus na igreja. Os casamentos cristãos são construídos a partir dessa base, de que na igreja, homens e mulheres são servos uns dos outros por causa do temor de Cristo. As mulheres vão servir de uma forma específica, os homens vão servir de uma outra forma específica, mas todos em submissão a Cristo acima de tudo e uns aos outros como servos do Senhor Jesus Cristo. Tendo dito isso, então o que significa a submissão da esposa ao marido como convém no Senhor aí no versículo de número 18? O nosso texto que nos ajuda a entender essa expressão ainda é Efésios, capítulo 5, o verso 22 ao verso 33. Quando Paulo fala do papel da mulher em Efésios 5, 22 até o versículo 24, e depois no versículo 32 e no versículo 33, ele usa três palavras que têm a ver com submissão. Ele usa a palavra submissão no versículo 22, que é emprestada do versículo 21. Ele usa a palavra sujeição no versículo 24, a esposa deve ser sujeita ao seu marido. E depois ele termina no versículo 33 dizendo que a esposa deve respeitar o seu marido. Então, submissão no que diz respeito à esposa é esse respeito ao marido como o líder que Deus escolheu para a sua casa e para a sua família. Deus instituiu que o marido seja o cabeça do lar e a esposa deve ter a sua missão debaixo e ao lado da missão do marido como auxiliadora idônea, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 24 em diante. Essas três palavras mostram para nós algumas coisas que precisam ser rejeitadas. Na Escritura, submissão não quer dizer a esposa simplesmente estar ao dispor do marido do jeito que ele achar melhor. Ela é submissa ao marido como convém no Senhor. E aí Paulo faz três afirmações e ele traz três informações aqui no texto a respeito de como é a submissão da esposa. Primeiro ele vai dizer que a submissão da esposa é ao próprio marido, ou seja, ela deve acontecer dentro do casamento. A submissão da mulher ao homem acontece dentro do casamento cristão, segundo a palavra de Deus nos ensina. Ela deve ser submissa ao seu marido, não a todos os homens. Segundo, Paulo diz que ela deve ser submissa como convém, aquilo que é conveniente. A palavra que é traduzida por conveniente aqui no texto é a palavra que pode ser traduzida também por ser adequado. Ela deve ser submissa ao seu marido de forma adequada, de forma conveniente à vida matrimonial, à vida conjugal, à vida de um casal, e não simplesmente para suprir ou atender caprichos pecaminosos, muitas vezes, de um homem que não se submete à palavra do Senhor. Pelo contrário, diferente disso. E aí então Paulo coloca a última afirmação, que é a mais forte, como convém no Senhor. Paulo diz em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, que a mulher deve ser submissa ao seu marido do mesmo modo
que a igreja é submissa a Cristo. Ao colocar dessa forma, Paulo deixa bem claro que o conceito de obediência, o conceito de respeito, o conceito de atender ao esposo, ele está contido nisso aí, porque a igreja está submissa, dependente e entregue ao Senhor Jesus Cristo de forma plena. Paulo está dizendo que a relação conjugal do marido com a esposa, ela é um exemplo, ela é simbólica da relação que existe entre Cristo e a igreja. A igreja é submissa a Cristo, ela é obediente a Cristo, que é o seu Senhor. Agora, é preciso lembrar quem é o Senhor Jesus Cristo. Não é aquele que trata mal, não é aquele que ignora, não é aquele que diminui, não é aquele que subjuga a igreja com maldade. É aquele que morreu pela sua igreja por amor. Quando John Stott define essa questão da submissão da esposa, comentando Efésios capítulo 5, ele diz que a relação marido e esposa, ela está bem contida na palavra entregar-se. A esposa se entrega ao marido por amor a Cristo. O marido se entrega pela esposa por amor a Cristo. A esposa deve amar o marido como a igreja ama ao Senhor Jesus Cristo e a ele se submete. Então, Paulo está dizendo que a submissão da esposa ao marido, ela é delimitada por sua submissão a Deus. Isso não quer dizer que a esposa ela é submissa ao marido sem ter personalidade, sem ter desejo, sem ter sentimentos, sem ter vontade, sem ter sonhos. O que Paulo quer dizer é que a sua submissão ao marido, ela se origina, ela é derivada da sua submissão a Deus, de modo que a sua submissão a um Deus que a ama, que cuida dela e que só lhe ensina a verdade e que só lhe pastoreia o coração, é o padrão da sua submissão ao marido. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sua submissão ao marido é dentro da sua submissão ao Senhor. Se a sua submissão ao marido a leva, a conduz, a pressiona a fazer algo que Deus não aprova, ela não deve ser submissa ao seu marido. É o que a palavra de Deus ensina. Então, a submissão da esposa ao marido não engloba ela cometer atos pecaminosos para agradar o marido. Porque a sua submissão, ela é como ao Senhor. Ela é no Senhor. Ela é dentro da sua submissão a Deus. Isso quer dizer, então, que ela é de conformidade com a submissão a Deus. Ela é em complemento à sua submissão a Deus. Ela é como ela obedece ao Senhor Jesus Cristo. Então, a vida dela como esposa, a esposa, ela é serva de Cristo acima de tudo e não serva do marido acima de tudo. O seu serviço ao marido, a sua sujeição ao marido, ela depreende e ela depende da sua submissão ao Senhor. Deus não exige na nossa submissão que nós façamos coisas erradas. Deus não exige que nós venhamos a mentir, a enganar, a trapacear, a cometer atos pecaminosos para satisfazer os desejos do outro. O que a Bíblia diz é que a nossa submissão ao outro, ela é em acordo com a nossa submissão a Deus acima de tudo. Uma submissão que é agradável, que é dependente, que é respeitosa, que é obediente, mas na santidade e não na pecaminosidade. Isso é o que Paulo deixa claro ao dizer que a submissão da esposa é ao próprio marido, dentro do casamento, ela é dentro da conveniência da vida conjugal e ela é no Senhor, dentro do contexto da obediência a Deus acima de tudo. Tendo dito isso para as mulheres, Paulo então parte para os maridos. O marido deve amar a sua esposa.
E aqui, quando Paulo diz que o marido deve amar a sua esposa, versículo de número 19, ele usa o verbo no imperativo, amai. Amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Mais uma vez é interessante dar uma olhada em Efésios capítulo 5. Paulo diz para as mulheres em 22 a 24 de Efésios 5 que elas devem ser submissas como ao Senhor e em tudo. Depois ele se volta para os maridos e ele gasta mais versículos falando com os homens do que gastou com as mulheres. Para as mulheres ele usou um verbo que é ser submissas. Para os maridos ele vai usar 5 verbos, dizendo como eles devem amar as suas mulheres. Então Paulo diz em Efésios 5 que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele se entregou por ela, ele foi até a morte de cruz por causa da igreja. Cristo pagou pela igreja o preço do seu sangue derramado na cruz, e isso é o que se espera de um marido que ama a sua esposa. Então ele diz que o marido deve se entregar pela esposa como Cristo se entregou pela igreja. Se a esposa deve se entregar ao marido em submissão, o marido deve se entregar pela esposa em sacrifício, para cuidar dela, para sustentá-la, para lhe dar conforto e segurança, para conduzi-la a Cristo. E aí Paulo usa 3 verbos que diz respeito à relação da igreja com Cristo. O marido deve, porque Cristo morreu pela igreja para santificá-la, para purificá-la e para apresentá-la a Ele mesmo gloriosa. Esses 3 verbos, santificar, purificar e apresentar a esposa gloriosa, devem mostrar como deve ser a relação do esposo para com a esposa. O que isso quer dizer? Que a forma como o marido trata a esposa deve trazer para o coração da esposa santidade e não pecado. A forma como o marido trata a esposa deve abrir a porta para que a esposa se santifique mais e não que ela deixe de santificar para Deus. Um exemplo muito interessante de um casal que não fez isso foi Ananias e Safira. Ananias viu Barnabé dando um lote de oferta para a igreja e falou, também vou dar. Todo mundo aplaudiu o Barnabé, todo mundo elogiou o Barnabé, eu também quero ser elogiado. Aí ele chega para a esposa e diz assim, vamos vender o nosso lote, vamos dar a metade do dinheiro de oferta para a igreja e vamos dizer que foi tudo. E a esposa, o Ananias levou a Safira a cometer um pecado. E aí a gente aprende que alguns pecados que acontecem na vida da igreja são combinados entre marido e mulher. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas o que aconteceu? Pedro, quando recebeu a oferta, ele disse para Ananias, Ananias, você vendeu o seu terreno por tanto, e ele, que era a metade do valor, e ele disse, vendi por tanto. E aí Pedro disse, por que você está mentindo para o Espírito Santo? Não precisa, é seu. Se você vendeu e está dando a metade, dê a metade, não tem problema. A oferta é voluntária. Para que dizer que deu mais, se deu menos? Só para ganhar aplauso? Então você não mentiu para mim, você mentiu para Deus. E aí o que acontece é que o Ananias morre ali na frente de Pedro. Aí a esposa, que não sabia que o marido tinha falecido, chega e Pedro pergunta para ela a mesma coisa. Foi portanto que seu marido vendeu o terreno? E ela diz, exatamente, ela confirmou a mentira do marido. E aí ela morreu do mesmo jeito que o marido. Ou seja, ela participou do pecado do marido. O marido, em vez de trabalhar para que ela fosse santificada, trabalhou para que ela entrasse num caminho de pecado que Deus não aprovava para a vida conjugal. A forma como o marido trata a esposa deve santificá-la, deve fazer com que ela se torne cada dia mais parecida com Jesus. Segundo, ele deve purificá-la. O tratamento do esposo para com a esposa deve ajudar com que ela peque menos e não peque mais. Eu conheci um jovem que ele se apaixonou por uma moça linda, loira, dos olhos verdes, mas que tinha a boca muito suja porque falava muito palavrão o tempo todo. E ele
se apaixonou por ela, de fato ela era muito bonita, e a convivência com ele, em pouco mais de 3 meses de namoro, e ela já não falava mais nenhum palavrão. E eles então vieram a se casar depois. Ou seja, a convivência com ele fez com que ela melhorasse a sua vida e não piorasse a sua vida. Pecados foram abandonados, não abraçados pela vida dela. E terceiro, para apresentá-la gloriosa. Eu fiz um casamento uma vez, no interior de Goiás, e aí, na hora do casamento lá, aconteceu um monte de coisa esquisita. Foi quando o povo começou a usar esse negócio de cerimonial. E aí, na hora da entrada da noiva, fecharam as portas, diminuíram as luzes. E aí a moça do cerimonial foi à frente no microfone e disse: agora, a hora mais esperada do casamento, a entrada da noiva. A hora mais esperada do casamento não é a entrada da noiva. A hora mais esperada do casamento é a bênção de Deus. Eles estão ali para receber a bênção de Deus. Um casamento feito de acordo com o rito evangélico. Então nós muitas vezes confundimos as coisas. Mas, de fato, a gente tem que reconhecer que na hora que a moça entra lá pela porta, quase que a gente tem que segurar o noivo aqui na frente, porque a coisa dispara. Eu sei muito bem o que eu senti na hora que eu vi essa mocinha entrando lá na porta da igreja. Ela está linda. É um dos momentos em que a moça está mais linda, maravilhosa para a cerimônia nupcial. No entanto, o que a Bíblia nos diz é que Cristo está trabalhando na nossa vida de tal forma que quando Ele nos apresentar diante de Deus, nós vamos estar melhores do que estávamos no começo. Ou seja, que o melhor do casamento não é a noite de núpcias. O melhor do casamento é o que vem depois, lá no final. Mesmo quando os dois estiverem de cabelo branco, se sobrar cabelo na cabeça, gordinho e essas coisas todas. Eu me lembro de uma propaganda, não me lembro de qual produto, em que tinha aquela música do Plácido Domingos, Perhaps Love, né, aquela coisa maravilhosa, aquela música lindíssima, Talvez Amor. E tinha um casal ali, bonito, dançando, uma valsa. E no final, eles mostram de novo o casal, e é um velhinho e uma velhinha, já idosos, dançando como se fossem jovens que tinham acabado de se casar. O que a Bíblia ensina é que o final é melhor do que o começo. Que embora a gente dê muita ênfase aos primeiros passos, são os últimos que são os melhores. E embora a gente encontre com a velhice e ela parece estragar tudo, na verdade, o casamento é como um vinho que se tornou melhor com o passar do tempo, quando ele é vivido na presença de Deus. Então, Paulo está dizendo que o marido deve trabalhar para que a sua esposa melhore enquanto mulher e não piore enquanto mulher, para que no final ela seja uma esposa, uma mulher muito melhor do que quando ele a conheceu. Então, o marido deve trabalhar pela santidade da esposa, assim como a esposa também deve trabalhar para a santidade do marido. Amar é cuidar do mesmo jeito que você cuida de si mesmo. A Bíblia diz que quem ama a si mesmo, cuida de si mesmo. Você não deixa ficar com fome e ficar doente. E você deve cuidar da sua esposa desse mesmo jeito, para que ela esteja bem. Maridos revestidos do fruto do Espírito procurarão ser mais pacientes, brandos, respeitosos nas palavras e também no tratamento conjugal. 1 Pedro, capítulo 3, 7, ele diz que o marido deve tratar a esposa com discernimento. Saber como que é a vida conjugal. Ele deve tratar a esposa com consideração, saber que ela é mais frágil. E ele deve tratar a esposa com dignidade, que é como se fosse uma joia,
porque marido e esposa são juntos co-herdeiros da graça de Cristo. Porque tratar com amor é o oposto de tratar com amargura. Eu estava procurando uma figura que eu pudesse mostrar o que é amargura, e achei esse remedinho aqui, amargo. Parece que alguns maridos ficam dando remédio amargo para a esposa o tempo todo. Todo tratamento é amargo, é pior do que tomar chá de boldo sem açúcar. É bem amargo, né? Então, tratar com a amargura é tratar mal, é ser ríspido com ela, é resmungar, é criticar a esposa frequentemente. Maridos revestidos do fruto do Espírito Santo não tratarão as suas esposas com amargura, mas procurarão ser o melhor possível, o máximo possível, gentis, brandos, cordatos, cavalheiros, que é uma espécie que anda em falta na nossa época. Apesar do feminismo estragar muito a relação dos homens com as mulheres, e o machismo da mesma forma, a Bíblia diz que homens e mulheres cristãos devem se dirigir por valores da Bíblia e não por valores da secularidade e do mundo. A esposa deve ser submissa ao marido. O marido deve amar a sua esposa. E os filhos? Os filhos devem ser obedientes a seus pais. E aqui está dizendo filhos em tudo. Não é em 10%, 30% e 50%. Quando você achar melhor, em tudo vocês devem ser obedientes aos seus pais. E a Bíblia não diz que os filhos devem ser obedientes aos pais somente enquanto não fizerem 18 anos de idade. A obediência ao pai ela é devida a vida toda. A forma da obediência pode mudar e amadurecer, mas filhos deverão sempre obedecer os seus pais, mesmo depois de constituírem a sua própria família. Aqui no Brasil, a gente não vive no sistema de clã. Mas antigamente, quando havia o sistema de clã, tinha lá o patriarca, que era o bisavô, o tataravô, e ele comandava tudo. Esse princípio da obediência, ele é permanente, porque a Bíblia diz que quando os filhos obedecem aos seus pais, os seus dias serão longos na terra. A Bíblia diz que a obediência do filho ao pai e à mãe é o único mandamento da tábua dos 10 mandamentos que logo depois vem uma promessa. Aquele filho que honra o pai e a mãe, ele prolongará os seus dias na terra. É o único mandamento dos 10 mandamentos que tem uma promessa. E ele está relacionado à relação de obediência dos filhos para com os pais. Então observe que, em primeiro lugar, o texto diz que os filhos devem obedecer aos pais em tudo. Não são os pais que devem obedecer às birras e às manias e aos mimos dos filhos em tudo. É o contrário. Quem tem que ter o controle da rédea, da corda e das finanças são os pais. Eu acho interessante como que os pais se submetem aos desejos e aos quereres dos filhos, sendo que são os pais que pagam tudo. Às vezes, a gente precisa aprender a dizer não. Às vezes não, sempre a gente precisa aprender da forma correta e sábia a dizer não para os filhos. E eles precisam aprender a obedecer em tudo. Não é só quando quiserem, não é só quando acharem melhor, não é só quando forem convenientes, mas é em tudo. Alguns filhos e algumas pessoas questionam, por exemplo, a relação de filhos adultos que continuam morando com os pais. E a resposta bíblica é curta e grossa. Quem paga deve ser obedecido. Então, se os filhos moram com os pais e dependem dos pais, é os pais que vão estabelecer a regra da hora de sair e de voltar com respeito à vida de uma casa. São os pais e não os filhos, ainda que tenham mais de 18 anos de idade. Então, eles devem obedecer aos seus pais em tudo. Segundo, essa obediência dos filhos aos pais
é um mandamento, não é uma opção. Assim como a submissão da esposa é um mandamento, assim como o amor do marido é um mandamento, a obediência dos filhos também é um mandamento, não é uma opção. De modo que nós que vivemos a modernidade e a pós-modernidade, em que os pais querem tratar os filhos como se fossem amiguinhos, são os pais que perderam de vista o padrão. E nós estamos vivendo uma época em que os filhos estão esticando a mocidade o máximo que pode. É comum e é absurdo a gente ver aí homens com 40 anos de idade que quererem se comportar como se fossem jovenzinhos que ainda estão aprendendo a jogar futebol. É um absurdo. E às vezes nós aceitamos isso. A obediência do filho é um mandamento, não é algo que foi deixado para que eles pudessem escolher. E terceiro, a Bíblia diz que quando os filhos obedecem a Deus, isso é grato diante do Senhor. Ele diz, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que agrada a Deus. Quando os filhos obedecem aos pais, isso agrada a Deus. Quando os filhos desobedecem aos pais, isso desagrada a Deus. O que quer dizer que existe padrão de santidade também para a vida das crianças, dos jovens e dos adolescentes. A obediência é o padrão de santidade para os filhos enquanto estão debaixo da tutela dos seus pais. E então Paulo se volta para os pais em quarto lugar. Quando ele usa a palavra pais aqui, ele está usando a palavra pais, os homens. Ele não está usando aqui marido e esposa. Embora em Efésios seja marido e esposa, Efésios 6:4, aqui em Colossenses, e eu cometi um erro ali no meu comentário, ele está falando dos pais maridos. Pais, maridos, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. A Bíblia coloca a principal responsabilidade da educação da família no ombro do marido, do esposo. É ele que deve pastorear e conduzir o seu lar. Logo, os critérios da educação da família estão sobre os seus ombros. E na relação com os filhos, muitas vezes os pais são muito mais duros do que as esposas. Então Paulo diz que na relação do pai com o filho, do pai com a filha, o seu procedimento não deve ser de irritar o filho para que ele não fique desanimado. Paulo não está negando o que ele disse no versículo anterior sobre a obediência. Ele está dizendo que uma vez que o filho deve obedecer em tudo, os pais devem ser sábios e não maltratar os filhos ao exigir deles a sua obediência. O governo dos pais sobre os filhos deve ser justo e não maldoso, opressivo em muitas vezes. E aí então, quando nós falamos sobre a educação dos filhos, segundo a Bíblia, nós não podemos excusar a tarefa da esposa ou do marido, um em desfavor ou um em favor do outro, mas saber que todos têm a sua responsabilidade. Agora, quando é que um pai irrita o seu filho na educação que ele traz para o seu filho? Primeiro, um pai irrita o seu filho quando exige dele mais do que ele consegue fazer. Alguns pais costumam dar tarefas para os seus filhos que eles não dão conta de executar. E depois bate neles, ou briga com eles, dá uma disciplina severa, mas se esquece que exigiu uma tarefa que ele não estava pronto para resolver ou fazer ainda. Isso acontece. Segundo, pais irritam seus filhos quando ficam brigando com eles na frente dos outros, para mostrar autoridade. Não. É melhor você levar para trás do templo e chamar a primeira vara da infância, né? Antigamente as igrejas tinham pé de amora lá no fundo. Hoje em dia a gente não tem
As nossas varinhas aqui não são tão fortes assim para fazer uma coisa desse tipo. Mas, ao disciplinar o filho, faça-o de forma discreta. Tira da frente do público, para que não fique simplesmente causando vergonha, mas mostre que há sabedoria ao fazê-lo. Muitos pais perdem a paciência e já começam a gritar e a brigar e às vezes até bater de forma agressiva nos seus filhos em público. Isso irrita os filhos e produz desânimo na vida espiritual deles. Terceiro, pais irritam seus filhos quando não reconhecem o seu trabalho quando bem feito. Eu me lembro da nossa experiência em casa. Meu pai era um eletrônico, ele consertava a televisão, radiola, essas coisas todas. Então ele gostava muito de matemática, porque ele usava muito isso lá no conserto dos aparelhos. E quando o nosso boletim saía, e a gente tinha o costume de mostrar para os pais, meu pai dava umas balinhas para a gente lá, quando ele via os nossos boletins, mas ele sempre falava assim: deixa eu ver a sua nota de matemática. Ele não falava nada da nota de português, ele não falava absolutamente nada da nota de história, nem de ciências, ele só comentava a nota de matemática. E isso irritava a gente. Eu não era o melhor de matemática lá de casa. Tanto é que a minha formação depois foi para o lado das humanas, eu me tornei teólogo, e dentro da teologia eu me interessei por história, nada com matemática. Quando eu fiz o 2º grau, uma tal de física era a morte. Até hoje eu tenho pesadelos com física, porque foi a única vez na minha vida que eu tirei nota vermelha. Eu tirei em física, e eu tirei no mesmo ano 2 vezes, e eu fiquei com medo de ser reprovado. Então até hoje, já tem anos que eu terminei o ensino médio, de vez em quando eu tenho um pesadelo de que a nota de física, que tem tudo a ver com matemática, está me apoquentando. Eu me lembro do meu professor de física, ele diz: o problema de vocês não é física, o problema de vocês é a matemática. Vocês fazem a conta de matemática errado porque interpretaram a física errado. E vocês erraram a interpretação da física porque não fizeram a conta da matemática certa. Oh, que terror, era isso da minha vida. Então, não é que o pai não vai se interessar pela nota de matemática do filho, mas tem as outras. Como é que ele, de repente, ele está se dando muito bem na língua portuguesa, com certeza. De repente, ele está saindo muito bem em ciências. É um ótimo aluno, uma ótima aluna em educação artística, e a gente não dá nenhum elogio para essas coisas. Isso deixa os filhos irritados, não valoriza o que eles fazem de melhor. 4º lugar, quando a gente fica comparando o nosso filho com os outros. Isso acontece muito quando tem família grande, a minha família foi grande. Lá em casa nós éramos 11, minha tia tinha mais 6, o outro tinha mais 4. Quando fazia festa de Natal, dava quase 100 pessoas. E de vez em quando a gente vê lá um pai comparando um filho com o outro lá, para contar vantagem. E isso dá um trabalho e arruma um monte de confusão dentro das famílias. Na igreja também. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fica humilhando os nossos filhos, dizendo: você tinha que ser igual o filho do fulano que só tira nota boa. Você tinha que ser igual a filha da ciclana que só vai e fica limpinha lá na igreja, e coisas desse tipo. E aí a gente fica comparando e isso irrita os nossos filhos desnecessariamente. 5º, não deixar escolher, mas escolher por eles o tempo todo. Já viu aquela história de roupinha de marinheiro? Aquilo é um horror, gente. Dá licença. Então, porque um tem, o outro tem que ter igual. E só vai vestir junto, no mesmo dia, na mesma hora, para a mesma festa. E aí o menino quer vestir uma roupa vermelha e você diz: tem que ser amarela. Quer vestir um verde e você diz: tem que ser azul. E não deixa o menino escolher nunca. Quando chega na idade adulta, ele não vai saber que menina que ele vai gostar, se ele vai gostar da loira ou se ele vai gostar da morena. E aí vai ser uma confusão e às vezes ele vai arrumar uma confusão com as duas. Deixa escolher, ensina a escolher, para que ele decida e tenha bom gosto. Mas eu falo para ele, faço para ele porque não tem bom gosto. Assim como você vive fazendo com seu marido, muitas vezes a gente faz igualzinho ou pior com os filhos. Domina de tal forma que eles não respiram, e isso deixa irritado, né?
E por último, quando desconsidera as suas opiniões. Quando que a gente vai deixar o filho opinar? Eu me lembro quando eu era criança, e minha mãe era mãe de 11, e aí ela ia fazer almoço. E de vez em quando ela chegava para um filho e falava assim: o que é que você quer comer hoje? É claro que a gente só falava batata frita, né? Mas ela perguntava: o que é que você quer comer hoje? No outro dia ela perguntava para mim. No terceiro dia ela perguntava para o Celso, que era mais novo do que eu ainda. Então ela tinha o prazer de vez em quando perguntar o que é que a gente queria comer no almoço. E às vezes quando a gente ia na loja, ela colocava lá algumas opções: você quer essa ou essa? E aí a gente escolhia. É claro que tinha vezes que a gente escolhia, ela disse: não, essa é muito feia. Ela trocava, mas ouvia. Tem pais que não ouvem os filhos nunca. E depois os filhos têm dificuldades sobre essas questões. A palavra de Deus diz que os pais não devem irritar os filhos para que eles não fiquem desanimados. Desanimados quanto à vida, desanimados quanto à sua própria consagração ao Senhor Jesus. Pais que prendem ou protegem demais os seus filhos podem desanimá-los e fazer deles pessoas sem expressão, sem opinião, sem coragem diante de problemas e dificuldades. Pais que não deixam os filhos quebrar a cabeça de vez em quando e ter dor de cabeça por causa disso, depois vão ter dificuldades com os filhos no que diz respeito a quererem demais, exigir a proteção, exigir o financiamento e essas coisas todas. Os pais, eles devem exigir a obediência dos filhos, mas não irritá-los. E o objetivo de não irritá-los não é só para não irritá-los, é para que eles não se desanimem quanto à sua vida e à sua existência. Paulo está fazendo então aqui uma aplicação do que significa vestir as virtudes do Espírito Santo e despir as obras da carne. Irritar o filho tem a ver com a obra da carne. Amar a esposa tem a ver com o fruto do Espírito. Submissão da esposa ao marido tem a ver com o fruto do Espírito. Desrespeito tem a ver com obra da carne. Paulo está mostrando como que funciona nos nossos relacionamentos mais próximos. E assim, ele está dizendo como que a gente pode ficar bem vestido no final das contas. E aí eu quero apresentar aqui 4 motivos de oração. Ore pelas mulheres casadas da igreja, para que elas aprendam e saibam ser respeitosamente submissas aos seus maridos. Uma vez eu ouvi uma palestrante, esposa de um pastor, ela foi falar na nossa igreja sobre submissão da esposa. E ela disse: olha, submissão é inteligência. Se você fizer todos os gostos do seu marido, você coloca ele aqui e aí você manda nele. Isso não é submissão, isso é tapeação. Isso é comprar o marido pelo estômago e coisas parecidas. Então, ore pelas mulheres casadas, para que elas aprendam o que é submissão e ensinem isso para as mais novas, pelo exemplo e pela conduta. Ore pelos homens casados, para que eles saibam amar respeitosamente as suas mulheres e cuidar bem delas, para que a família tenha segurança, equilíbrio e paz. Ore pelos filhos, para que aprendam a obedecer. Obedecer não é fácil, mas obedecer é necessário e faz parte do nosso crescimento e do nosso amadurecimento enquanto pessoas. E ore pelos pais, os homens e pelos casais, a fim de que saibam educar seus filhos segundo a Bíblia. Ore pelos pais maridos, para que não abram mão da sua responsabilidade e a façam da melhor forma possível. E ore pelos casais, para que aprendam a dividir as tarefas com sabedoria na educação dos filhos. Vamos orar?